A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita satisfação que venho nessa oportunidade, aqui convocado pelo pastor Jean, para fazer esta pré-aula. Quero aqui cumprimentar o pastor Aldair, nosso pastor presidente, cumprimentar meus companheiros, professores de Escola Bíblica Dominical, pastor Willi, pastor Gesiel, todos os professores, também das congregações. Cumprimento os irmãos das leituras diárias, toda a escola bíblica, a equipe dos superintendentes e todos os secretários e que participam desse importante trabalho na obra de Deus. Meus cumprimentos, estejam todos com a paz do Senhor. E não poderia deixar também de cumprimentar aqui nossos irmãos, os alunos, que são os principais agentes desse trabalho tão precioso da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje na 11ª lição, programada para o dia 16 de março de 2025. Doutrina da predestinação. É um tema bastante polêmico, que tem trazido muitas especulações teológicas, doutrinárias, nas mais diversas denominações religiosas. E nós temos as nossas diretrizes teológicas, doutrinárias. Então nós precisamos nos ater dentro daquilo que nós professamos, que a nossa igreja professa. E aqui tenho lido com atenção o comentário feito pelo pastor Jean e tenho visto que ele foi muito feliz ao comentar esse tema. E nós temos o prazer então de estarmos aqui aprendendo, nesta lição e também transmitindo aquilo que nós podemos assimilar dessa doutrina e levar para os irmãos, nossos companheiros, professores, que vão ministrar essa lição aqui na próxima aula bíblica dominical. Então, nosso tema, ele fala sobre Romanos 8:29. Que diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. A verdade prática diz: a predestinação está baseada nas decisões de cada ser humano, seja ela boa ou ruim. Então, vemos aqui que já partiu para o livre-arbítrio, São temas aqui, alguns conceitos importantes que nós queremos deixar bem claro nessa lição, que é justamente esse tema da eleição, que diz aqui no nosso texto, em Efésios, que já diz aqui no verso 4 da nossa lição, Efésios 3, Efésios 1, capítulo 1, versos de 3 a 11. Então, no verso 4 já diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o verso 5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus. Aí está então, irmãos, um tema muito importante para entendermos, dentro da nossa linha doutrinária, o que a Bíblia nos ensina nessa palavra. Nós temos aqui alguns conceitos que nós queremos deixar
bastante explicitados. Já começa no versículo 4. E também nos elegeu. Nos elegeu, nos fala da eleição, né? Que faz parte desse tema. Eleição e predestinação. Aqui no verso 5, nos predestinou. E nós temos nesta lição também o tema aqui da nossa verdade prática, baseado nas decisões de cada um. Aqui fala do livre-arbítrio. Então, veja bem esses conceitos. Eleição, predestinação, livre-arbítrio. 3 conceitos importantes que nós precisamos entender. E precisamos entender, irmãos, o que é a mensagem. Aqui entender o que o autor está nos dizendo, a homilética, né? E a exegese da mensagem, que explicita o que a palavra quer nos dizer. Quando nos diz, nos elegeu antes da fundação do mundo. Diz respeito que Deus já escolheu, já estamos eleitos. Ou seja, tem um povo eleito antes da fundação do mundo. Já foi escolhido por Deus. E esse povo escolhido por Deus, segundo a palavra que diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Conforme diz em Tito, né? Um povo especial, zeloso e de boas obras. Este povo foi comprado com o sangue de Jesus, segundo o amor de Deus, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já está um povo eleito. E um povo também predestinado para sermos filhos de adoção em Jesus Cristo. Então, dentro desses eleitos, nós estamos já predestinados como filhos de adoção, né, em Jesus Cristo. Por nós mesmos? Não, segundo o beneplácito da sua vontade. Glória a Deus. Então, irmãos, já de antemão aqui, nós vamos discorrer na lição, ela explica com bastante profundidade esse tema, mas queremos dizer que a eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo, porque através de Cristo Deus faz todas as coisas. Então, de um povo, né, para si mesmo, conforme está aqui em Efésios, né, já no capítulo da nossa lição, no capítulo 1, verso 3, que diz, verso 4, né? Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Então a eleição já foi feita. E que a predestinação abrange o que acontecia ao povo escolhido de Deus, já que, conforme vimos aqui, e nos predestinou para filhos, né? Então, por conseguinte, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, pela sua onisciência, daqueles que dantes são chamados pelo Evangelho, que creram no Evangelho e receberam a palavra de Deus, conforme está escrito em Romanos, né? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirem se não forem enviados? Né? Conforme são os pés daqueles que levam a boa nova, porque eles vão convencer as pessoas e pela fé as pessoas vão aceitar Jesus Cristo e vão fazer parte desse povo, né? Desse povo que Deus já conhece previamente. Então, nós vemos que em Jesus Cristo, né, Jesus Cristo como um Salvador pessoal,
e nós, né, daqueles que perseverarem até o fim, né? Segundo a vontade de Deus, né, de reconciliar os pecadores, né, em torno de Jesus Cristo, né, pela sua obra redentora na cruz do Calvário. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, todos quanto receberam, João 1:12, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. E os que perseverarem, evidentemente, né, até o fim. Agora, irmão, uma coisa importante, que a eleição ela é coletiva, ela diz respeito à igreja, né? Conforme está escrito em 1 Pedro 2:29, que diz, né, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, a pessoa individualmente só será eleita quando este identifica e se une ao corpo de Cristo. Qual é o corpo de Cristo? É a igreja. Nós somos o corpo, Jesus é a cabeça desse corpo. Então, a eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis. Ela permanece, aconteça o que acontecer. Veja bem que tem 2000 anos ou mais que a igreja está aí, está indo. Passa por tribulações, como o barco que está navegando, né? Tempestades, tribulações, ondas gigantes, quem sabe, vendavais e tudo mais, mas ela está firme. A igreja permanece sob os cuidados de Deus, né? Então ela é inalterada, né? Ela prossegue. Agora, individualmente, a certeza dessa eleição depende da condição da fé pessoal e viva em Jesus Cristo e da perseverança na união com Ele. Isso aí já é um fator individual, que vai depender. Se você permanecer, você é um dos eleitos. Se você não permanecer, vai da sua escolha, é o que chama de livre-arbítrio. Se você deixar o barco, então você perde essa promessa de Deus. Porque a igreja, ela já está predestinada, ela já é eleita. Então, importa que nós perseveremos nela para sermos vencedores. Então, Deus predestina os seus eleitos a serem chamados. Então, Ele chamou, né? Ele justificou, Ele justifica, conforme diz aqui, né? Ele glorifica, conforme a imagem do Filho Jesus Cristo, né? E são santos, né? Santos inculpáveis, porque a culpa nossa, o pecado nosso foi cravado lá na cruz do Calvário. Fomos adotados como filhos, conforme dissemos. Todos quando receberam Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. João, no capítulo da primeira epístola, no capítulo 3, diz: felizes agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto que havemos sido, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Glória a Deus. Então, irmãos, tudo para a glória de Deus, né? Somos participantes do Espírito Santo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O crente, ele é um agente de boas obras, conforme são os pés daqueles que levam, né, as boas novas. Então, a predestinação, assim como a eleição, ela refere-se ao corpo coletivo de Cristo. É a verdadeira igreja e abrange indivíduos, né, mediante a fé em Jesus Cristo. Fica bem claro isso, irmãos, para ninguém se confundir, né? Quando que somos predestinados? Quando nós estamos agregados na igreja, dentro do barco que conduz até o outro lado. E dessa forma nós estamos também
somos também povo eleito e predestinado, então, para toda boa obra. Interessante, irmão, que na predestinação eu vejo assim que dentro dos eleitos Deus já predestina alguns, né? Individualmente ali para pastor. Então o irmão é predestinado para ser um pastor presidente, para o pastor Aldair, um pastor que cuida no rebanho, igual os irmãos nas congregações, um pastor ou alguém que tem uma missão, uma obra, um dom ministerial, para levar a bom termo a obra. Um presbítero, um evangelista, um professor, alguém que é chamado para reger um coral, para louvar a Deus, para ser um instrumentista, né? Para trabalhar na obra, num grupo de missão, missionários, fazer parte de uma comissão de visita, e até mesmo para orar. Cada um é predestinado dentro desse corpo. Deus chamou cada um com uma missão, né? Já predestinou cada um para uma obra especial, né? O nosso comentarista aqui, o pastor Jean, então ele deixa bem claro, né, o que é predestinação, que ele explicita com bastante clareza, né? Segundo as escrituras aqui, ele deixa bem claro, ele nos dá aqui a origem da palavra, a raiz etimológica da palavra, né? E então ele nos deixa bem claro aqui sobre o tema. E quando fala aqui da salvação, né? Voltando aqui igual ele coloca aqui, é importante termos em mente que a salvação não é um decreto divino para uns e outros não, pois isso seria uma fatalidade cega e algo impróprio atribuído a Deus. Nunca Deus predestinaria uns para a salvação e outros para a perdição. De maneira nenhuma. A salvação, ela é universal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Está aberto a todos para crer em Cristo Jesus, crer na obra redentora, crer na sua palavra. Não tem ninguém excluído do plano da salvação de Deus. Então Deus chama e quer que todos sejam salvos. Inclusive, ele designou, comissionou a igreja para a obra, nessa grande comissão, que é pregar o evangelho para que as almas se arrependam e venham, pela fé em Cristo, aceitar para ser adotados como filhos e fazer parte desse povo eleito, o qual Deus já conhece desde a fundação do mundo. Porque Deus também conhece os que vão rejeitar. Mas os que estão rejeitando não é porque Deus determinou, já predestinou que eles fossem excluídos da salvação. Mas é porque o próprio homem, que tem a livre escolha, então ele vai escolher qual é a porta que ele vai entrar. Se ele quer realmente entrar pela porta estreita, porque a porta estreita, e apertada é o caminho, diz o Senhor lá no Sermão da Montanha. Poucos são os que entram por ele, porque o povo, na sua essência, essência carnal, que tem a herança do pecado, que se folga na sua carne, se deleita no mundo, a maioria geralmente abraça o mundo. E ninguém, ou poucos são os que entram, poucos são os que buscam um sacrifício agora para alcançar uma vida eterna de regozijo no final, no amanhã. Por isso que Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, no verso 18, ele diz: porque
Tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. E ainda ele diz, Coríntios, porque a leve e momentânea tribulação do tempo presente não são para comparar com o eterno peso de glória que se há de revelar. Mas as pessoas são imediatistas, né? Elas querem tudo no presente, no momento, e esquecem que nós temos que plantar uma semente e ela tem um tempo para desenvolver, para crescer e para produzir frutos. Então, irmãos, temos de perseverar até o final, porque se nós deixarmos o barco, se nós negligenciarmos, conforme diz, aquele que voltar ao Senhor não tem prazer nele. Temos que seguir firme até o fim. Esses são os eleitos, né? E somos predestinados para realizar uma obra. Aqui o pastor Jean, comentarista, ele disse, né? A salvação não é um decreto divino para uns e outros não. De forma alguma. Então, nunca vamos partir por esse lado de entender a predestinação nesse ângulo. De achar que nós, uma vez salvos, nós já estamos salvos. Nós, uma vez já predestinados e eleitos, já somos vencedores. Não, aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra é muito clara. A nossa vida é dinâmica. Ela prossegue, né, num processo de santificação. E esse processo, ele leva até quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, nos chamar para a eternidade. Ou quando ele vier, então assim encerra a nossa jornada aqui nesse mundo. Glória a Deus. Então vemos aqui também, irmãos, que a predestinação é uma livre escolha humana, conforme nós temos falado. Ela é a escolha humana. O pastor Jair está muito feliz aqui no seu comentário, né? É importante termos em mente que a palavra de Deus também não apresenta a livre escolha humana como se a salvação dependesse de obras e esforço e mérito humano. Não somos salvos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer para Deus, mas sim pelo que Jesus já fez por nós, de uma vez por todas. Efésios 2:8, é que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, mas é segundo a fé, que é um dom de Deus. Veja bem, irmãos, então, quando fala que não depende de nós, não depende de nós no sentido que o preço que Jesus pagou é muito alto, e nós não tínhamos condições de pagar. Na verdade, nós estávamos mortos em ofensa e pecado. O que um morto pode fazer para reaver a sua vida, a sua salvação? Nada, ele está morto. Mas depois Jesus realizou toda a sua obra redentora, que ele expiou o pecado, pagou o preço na cruz. Então ele nos dá de graça essa salvação. Então por isso nós temos que receber Jesus, receber a sua salvação. Ele já está nos dando de graça. Aí que vem a fé, que depende da fé, e o arrependimento dos nossos pecados, porque até então nós estávamos cometendo pecado, vivíamos em transgressão e iniquidade, todo dia praticando obras malignas, praticando iniquidade, pecado, até que nos deparamos com Cristo, que nos entrega essa salvação tão preciosa. Aí então nós passamos a pertencer a esse grupo seleto, que é a Igreja de Cristo. Glória a Deus. Aqui fala sobre o calvinismo e arminianismo. Então são dois precursores, defensores dessa teologia, vamos dizer assim. João Calvino, ele defende a predestinação. E na sua defesa, muitos seguem rigorosamente, achando que uma vez salvos, estão salvos. Uma vez aceitou Jesus, estão salvos para sempre. Não é bem assim, né?
esse homem pregava a predestinação como eleição arbitrária de indivíduos, isto é, como graça irresistível e impossibilidade da perda de salvação. Olha bem, irmãos, olha bem, a impossibilidade de perder a salvação está completamente fora. Qualquer um é possível, é passível de erro e pode perder a salvação. Ah, mas eu já estou predestinado, já sou eleito. Enquanto você perseverar na sua santidade. Enquanto você obedecer, você está eleito. Está predestinado dentro dos planos de Deus. Mas se você deixar, você está saindo fora de Cristo. Você está abandonando o barco. Agora vamos aqui. Armínio, um teólogo francês, também falecido em 1609. Este é conhecido como aquele que pregava doutrinas conflitantes quanto à salvação e a sua segurança. O pastor Antônio Gilberto, ele destaca o seguinte acerca dos que seguem a teoria de Armínio. Um perigo fatal a que pode levar o arminianismo é o crente depender de suas obras, de sua conduta, de seu porte, de sua obediência pessoal para a sua salvação. Ele continua dizendo, nesse extremo, campeia a falsa santidade, sendo o homem enganado pelo seu próprio coração. Enganoso é o coração. Então, irmãos, é o que nós aprendemos nas bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem mentindo mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai e regozijai, porque grande será o vosso galardão no céu, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Isso é o reconhecimento, é nós sendo feito, entendendo de que nós precisamos de Deus, de que a salvação, ela nos é dada segundo a graça de Deus, que nós não somos nada, que nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. Temos de reconhecer isso, temos de neutralizar todo o nosso ego, para não termos em nenhum momento essa autossuficiência, de saber que somos alguma coisa. Então, esses que reconhecem isto, que sabem que depende de Deus em tudo, é um pobre de espírito, é dependente da graça de Deus, que em tudo precisa de Deus, que é um pobre homem pecador, e que precisa da graça de Deus para ser um vencedor. Mas Cristo está com os braços abertos, né, para ajudar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Isaías 59, né? Verso 1. Então o Senhor está com as mãos estendidas para nos abençoar e dar vitória, assim que tenhamos a consciência de que nós somos dependentes de Deus em tudo na nossa vida. Então veja bem, irmão, aqui diz ainda, que os predestinados. Então, os predestinados seguem a doutrina. Dizem que o homem decaído, como está no estado de depravação total, é incapaz de fazer livre escolha no tocante à sua salvação. Isso aqui é um argumento que eles usam, né? Os predestinalistas. Eles usam que o homem, na sua condição miserável de ser humano, é incapaz de ser, já está predestinado para a salvação. Mas é lógico, né? Evidentemente que esse argumento aí, ele é furado, porque todos sabem que a salvação não depende do homem, mas depende de Deus. Então não é
com esse argumento aí que vai tirar a capacidade do homem decidir aquilo que ele quer, porque Deus fez o homem na condição de escolher, né? Aqui, ó, segundo os predestinalistas, Deus elege uns para a salvação, comunicando-lhes também a fé. Os demais que não foram escolhidos são para a perdição. Olha bem, então vamos esquecer isso aí, né? O item 2 e 3 diz: a salvação só é possível por meio de Cristo. Evidentemente, é só Cristo, não há nenhum outro nome dado que importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus. Não existe outro nome. Tá? Temos de crer em Cristo e saber que só Ele pode nos salvar. O item 3 diz assim: a verdade sobre a predestinação. Paulo escreveu a Timóteo as seguintes palavras: Deus quer que todos os homens se salvem. Isso está incluso todas as pessoas do mundo que queiram ser salvos por Jesus. É claro, todos aqueles que verdadeiramente creem se salvem. Somos, de fato, as maiores testemunhas dessa tão grande bênção. A salvação é predestinada a todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. A própria aceitação já é um dom de Deus. Isto é para que ninguém venha a gloriar, achando que assim contribui para a sua própria salvação. Todos aqueles que aceitam, né? É um dom de Deus, com a condição de permanecer firme na promessa, de andarem buscando sempre a santificação, que é um processo, né, na salvação, e está sempre procurando, né, buscar sempre em servir mais e melhor ao Senhor. Não podemos ficar parados. Então Deus tem o plano, né, de Deus para a salvação, é para todos. E a igreja já está predestinada, né? O item 3 aqui diz assim que a igreja já está predestinada. A eleição é considerada um ato divino pelo qual Deus escolhe e elege um povo para si. Já a predestinação é o ato de Deus determinar o futuro desse povo. Então, é o que estamos dizendo: a eleição, Deus escolheu desde a fundação do mundo um povo para si, especial, zeloso de boas obras. E os predestinados, Deus predestinou para ser filhos de adoção, para serem, conforme dissemos, né, todas as qualidades que nós possamos apresentar para Deus na nossa vida de membro da igreja, de servo do Senhor, deixando, né, o nosso testemunho, deixando a nossa retidão, buscando ser sempre um membro fiel, zeloso de boas obras, vivendo em harmonia, na esperança, na fé, sempre unidos. Estamos unidos, irmãos, dentro desse barco, para chegarmos até o porto desejado. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoa nossos pastores, os pastores das congregações. Deus abençoe o pastor Jean, pastor Giovan também, comentarista. Deus nos abençoa. Deus seja conosco sempre. Todos estejam todos na paz do Senhor. Amém.